Vamos voltar às nossas amigas abelhas um instantezinho. Fala em vibração, fala em zumbido, me lembro das abelhas e de suas propriedades fantásticas. No hinduísmo, as abelhas e seu mel desempenham um papel muito poderoso. As abelhas são assistentes divinas da nossa vida e ajudam a manter o equilíbrio da natureza. A tragédia é que no Kali Yuga, a época da destruição, as abelhas estão morrendo. Seu mel está sendo adulterado e não estamos respeitando os elementos da natureza. Brahmahari é a deusa abelha e seu nome significa abelha na língua hindi. Ela reside na Anahata Chakra, que é um lótus azul, e emite um zumbido. Esse som é o som do cosmos. Ele é uma encarnação, ela, a deusa, é uma encarnação de Parvati e está associada a outras abelhas e vespas. Uma imagem rápida de Parvati cercada de abelhas. Aqui, Kama, deus do amor, com a corda do arco feito de abelhas. Repare o desenho. A corda do arco é feita de abelhas. A abelha é o animal que mais fundo absorve a seiva e poliniza. Ela simboliza a Vedanta Advaita, de certo modo. A filosofia que mais fundo explora a consciência. E quem está falando em filosofia, eu não posso deixar de falar em David Chalmers, esse australiano, que ele criou aquela questão, a questão da consciência, existe um debate internacional já de 2 décadas, sobre o problema difícil e o problema fácil. O problema difícil da consciência, 2 pontos. Como explicar a experiência subjetiva da nossa consciência? É mais fácil resolver a experiência objetiva com os dados sobre o conhecimento do nosso cérebro e do mundo. É o caso da neurociência, que tem equipamentos para isso. Análises, pode medir, fotografar, fazer ressonância, cimascopia, pode fazer um monte de coisa. Isso é mais fácil de fazer do que entender como explicar a experiência subjetiva. Isso nos leva a uma questão chamada qualia. Aqui nessa tela eu dou exemplos de qualia, isto é, qualidades de coisas. Por exemplo, números, sons, cheiros, tato, cores, ângulos, proporções, movimentos, coerência, formas. Isso tudo foi explorado pelo Dr. Ibrahim Karim na biogeometria. Mas a qualia já era conhecida há milênios pelos hindus, pelos rishis de 800 a.C. A vermelhidão do vermelho, por exemplo. Como é que eu vou explicar isso, se não subjetivamente? Quando eu digo vermelho, o que o vermelho representa na cabeça de cada um de nós? Não é exatamente a mesma coisa? Essa experiência subjetiva que temos do vermelho é armazenada numa memória. Essa memória, então, é uma percepção que vai gerar um pensamento e vai responder com uma emoção, uma atitude compatível com a nossa experiência subjetiva. Cada um tem a sua maneira de entender o vermelho, ou o azul, ou o azedo, ou o amargo, o parado, o que está em movimento, o que é incoerente, o que é geométrico, o que é simétrico, o que não é. Essa qualia é uma experiência subjetiva. Esse é o argumento da filosofia. Ele vai dizer, não é bem assim. Essa história da consciência cósmica. A última oposição, a última barreira é a filosofia. O problema fácil e o difícil da consciência. A teoria da ressonância da consciência tem cada vez mais adeptos, entretanto. A ressonância compartilhada é fundamental para identificar a natureza da consciência. A parte fácil do problema difícil.
o que é geralmente conhecido entre esses especialistas como o problema da combinação. Como é que eu posso combinar o problema fácil com o problema difícil? A ressonância compartilhada como um mecanismo geral para a combinação de entidades microconscientes em estruturas macroconscientes. A parte fácil, antigamente, era chamada, e ainda é, tradicionalmente chamada de o problema mente-corpo. A humanidade ficou séculos parada dessa questão. No século XX, nós começamos a sair dessa antiga problemática mente-corpo. É muito mais do que mente-corpo, na verdade. Nós temos, segundo um problema difícil da consciência para um representante e mestre, guru da Advaita Vedanta. Para a Vedanta Advaita, o problema difícil e fácil da consciência já foi resolvido há muito tempo pelos Rishis e Shankaracharya, há 2000 anos atrás. Swami Tatmananda, esse americano aqui, ele cultiva o Tattvamasi. Tu és isso, tu és Brahma. Então está resolvido o problema da consciência. O resto são problemas de vikris. São percepções, pensamentos e emoções. Isso é muito mais, é a parte barbada de explicar como é que funciona a mente humana, especialmente em relação ao nosso estado de despertar, de dormir, de sonhar. Aqui tem um quadro belíssimo desse casal. O homem é Purusha, a consciência. A mulher é Prakriti, a matéria. Um não vive sem o outro e vice-versa. Prakriti seria a ordem explícita. Purusha, a ordem implícita. Ele é superior. Então, Purusha, daqui para frente, para nós, é a palavra consciência cósmica, na verdade. Aqui está aquele desenho clássico de Adi Shankaracharya, teria morrido em 740 d.C., do Tattvamasi. Tu és isto. O princípio fundamental da Vedanta Advaita. Esses Indi, eles tinham uma noção de planos da existência. Como a gente viu antes, aquele físico Isaac Bentov, o homem dos pêndulos, do relógio, ele desenvolveu uma teoria também em cima disso aqui. Então, à esquerda desse quadro aqui, da terceira dimensão e da quarta da qual nós estamos, até a nona dimensão, 9D, nós temos, então, de cima para baixo, o superior para o inferior. Vamos começar de baixo, que é o plano físico, mais fácil é Prakriti, é da matéria, é o lugar mais fácil de onde a gente pode desenvolver a compreensão melhor disso. Esse é o etéreo físico, é o denso físico. Acima dele está o plano emocional, astral, Kama Loka. Essa Kama Loka, Kama quer dizer sexo, quer dizer fruição, prazer, é um plano emocional. Quando frustrado, ele vira tristeza. Ele é subconsciente, está na mente, está nos sonhos também. Acima desse tem um plano mais elevado chamado Manasloka, que é um plano mental, mind. Aqui nós temos uma mente mais abstrata e uma menos abstrata. E acima dessa, e agora tem um corte aqui, nós já estamos num plano espiritual, Atma. E essa é do adepto, aquele que entra para esse culto. Mas no plano superior, monádico, uma mônada, nós temos a Paranirvana. Isso é para o sábio, não é para qualquer um. E acima do sábio, o Mahaparanirvana, o grande Paranirvana. Esse é o próprio Logos. Esse é o conhecedor. O sujeito se transforma no objeto. O conhecedor conhece o conhecimento.
pedra basilar da filosofia do mundo inteiro. Não apenas o autoconhecimento, mas como um autoconhecimento que transcende. Aqui é o reino da duração eterna, como se diz, não em um tempo ou forma objetiva. Nós estamos, então, no eterno consciente. Sempre foi assim. Então vimos que a filosofia está com a palavra fraca nesse instante. A tradição do Advaita Vedanta se mantém ainda. O seu representante, por exemplo, entre outros, de Deepak Chopra, lembra o homem cósmico, aquela figura meio diabólica. Não se assuste, aquele é Vishnu que se representa em cor azul. É uma das locas, um desses planos. Mas no centro da imagem nós temos Sir Roger Penrose, o antigo professor do físico inglês Stephen Hawking. E aqui vem uma nova teoria, e essa vez vem uma nova neurociência, a parte fácil da história. O quantum e a consciência. Roger Penrose e Stuart Hameroff. Vale a pena conhecer o trabalho dos dois nesse sentido. Aqui tem um conceito um pouco complicado, mas vou tentar. A redução objetiva orquestrada, OR. Isso é uma teoria biológica da mente que postula que a consciência se origina no nível quântico dentro dos neurônios, ao invés da visão convencional de que é um produto de conexões entre neurônios. Não é apenas entre neurônios na sinapse, mas no próprio neurônio, no axônio e no seu núcleo. O mecanismo é considerado um processo quântico chamado redução objetiva, que é orquestrado, manejado, conduzido, operacionalizado por estruturas celulares chamadas microtúbulos. Seria uma espécie assim, de computador de bordo, onde um de cada 100 bilhões de neurônios do nosso córtex estaria dotado de um mecanismo próprio, particular, para uso privado, onde existem fenômenos quânticos. Aqui, por exemplo, tem uma imagem do entanglement, das propriedades das partículas muito pequenas da mecânica quântica. O entanglement, ou emaranhamento. Aqui tem um feixe laser passando por um cristal e os fótons são polarizados. Os fótons são polarizados verticalmente e outros horizontalmente. Mas existe entre eles uma área comum de emaranhamento. Tu não sabe quem é quem. Que pertence tão um que polarizou vertical quanto o outro que polarizou horizontalmente. Esse é o desenho da teoria que serve para mostrar que dentro desses microtúbulos, que nessa imagem aparece em amarelinho, abaixo das sinapses, onde se encontram e se transmitem os neurotransmissores, que eu já falei em vídeos anteriores, nesses microtúbulos ocorre esses fenômenos quânticos. Diz Roger Penrose, a consciência é um processo no limite entre os mundos, o mundo quântico e clássico. Um processo que consiste de ondulações discretas e quantizadas na estrutura da escala fina do universo. Então, lá dentro do neurônio, nos microtúbulos, ocorrem processos quânticos não locais, emaranhamento, onde as coisas acontecem simultaneamente, e como se fosse zero tudo, com aqueles números mágicos do Planck. Mas essa é a chamada estrutura da escala fina do universo. Aqui a imagem de um túbulo, parece uma espiga de milho ou um chucro daqueles de doce de leite feitos no Uruguai. Repare que existem duas proteínas, a alfa-tubulina e a beta-tubulina. São dímeros, são pares. Esses microtúbulos não existem apenas no cérebro humano. A biologia, a natureza,
A vida usa esse formato para algumas funções. Reparem, a forma e a função. Existem processos vibracionais, fluxos de energia que produzem isso. Vimos antes como a pineal se ativa por fluxos desse tipo, reverberando, ressoando dentro dessa caixa de ressonância consciente que é o nosso cérebro. A orquestração, então, a teoria de Penrose e Hameroff, da redução objetiva orquestrada, propõe que a consciência depende de cálculos quânticos. Algumas contas são feitas em estruturas, como os microtúbulos, dentro dos neurônios cerebrais, ocorrendo concomitantemente e apoiando a computação sináptica no nível neuronal. Não é diferente das conexões sinápticas, das ligações sinápticas, mas ela está acontecendo ao mesmo tempo. São vários trabalhos de Hameroff ao longo dos anos. Esse cara trabalha há mais de 20 anos nisso, sabe tudo sobre microtúbulos de várias espécies de animais. É muito interessante o estudo dele. Ele é um anestesista, e anestesistas costumam saber um pouco de inconsciência também. São eles que nos deixam inconscientes. E aqui, quem tiver muito dinheiro pode adquirir um computador quântico. Esse aqui é um primeiro modelo da IBM. Não sei quanto é que custa uma belezoca dessa aqui. Aqui temos a primeira imagem de um emaranhamento quântico que foi fotografado na Universidade de Glasgow. Belíssima essa imagem à esquerda, de fótons, e o processo holográfico pelo qual foi possível fazer essa fotografia. Quem tiver tempo, curiosidade, procure saber bem o que é holografia. Vai se surpreender. Eu já tentei antes, mas não podia entrar nesse assunto sem que vocês tivessem pelo menos essa base que eu estou chegando agora e estou formatando, colocando quase que um ponto final. Mas a holografia é fundamental para se entender esses processos, inclusive fabricação de provas. Por isso eu trago novamente a lembrança de vocês o nosso Kekulé, o homem dos anéis benzênicos, aquelas coisas que giram, como o Ouroboros, a cobra que se engole comendo o próprio rabo, a estrutura geométrica do hexágono, do C6H6, o anel benzênico, o anel aromático, como os químicos chamavam, Kekulé, século XIX. A transferência de spin quântico através da ressonância dos elétrons π desses anéis de benzeno e a interferência de superposições aumento com o aumento da temperatura. Se imaginou durante muitos anos, isso atrasou bastante a física quântica, que os fenômenos quânticos aconteceriam em temperaturas muito baixas, criogênicas, tipo nitrogênio, menos 130 graus. Não. Quanto maior a temperatura, maior a atividade e maior a excitação desses fótons, por exemplo. Esses anéis hexagonais, agora esse desenho mostra bem direitinho, 4, 2, 4, 2, são 6, em 2 planos, mostrando que eles foram nuvens de ressonância. Um ressoa, um vibra, o outro vibra igual em ressonância e fica instantâneo. Esse é um efeito quântico clássico. Isso apoia a teoria dos dipolos magnéticos e elétricos. Lembra da pineal, que tinha cargas e descargas elétricas? E era assim que ela se ativava. A fluorescência de um vagalume é feito assim, dessa maneira. E o próprio... Vocês já viram as aves voando em conjunto? Já viram cardumes de peixes no mar, no fundo do mar, fazendo aquelas ondas? Quem é que comanda aquilo? Aquilo é instantâneo. São neurônios muito quantizados, digamos assim. Será que a vida e a consciência derivam da ressonância π nas biomoléculas?
Essa é a próxima questão a ser enfrentada. Mas a minha história profunda tem que terminar um momento, ou se deter um pouco. Me lembra Nietzsche, quando Nietzsche dizia, citando o Rig Veda, o mais antigo dos Vedas, há tantas auroras que ainda não nasceram, não é verdade? Tem muita coisa que nós não sabemos, tem coisas que ainda não nasceram. Isso foi escrito no século XIX. Tem gente que zomba de Nietzsche. Fatalmente ia acontecer o fim do paradigma antigo e o nascimento de um novo paradigma. Nós estamos às vésperas, nós já estamos assistindo o processo de um novo paradigma. Então, devemos estar preparados. Aqui termina o meu trabalho, eu deixo uma bibliografia de nomes, links, misturo tudo aqui de literatura, de YouTube, e muita gente que eu venho lendo nos últimos 40 anos. Eu não comecei a ler isso hoje, nem ontem, nem em fevereiro, quando eu comecei esse trabalho. Aqui tem muita gente boa, muita gente conhecida até de vocês, mas tem os velhos mestres também. Temos muita gente boa aqui. Aqui, cada um deles na sua área, como Donald Redford, Israel Finkelstein, Desenterrando a Bíblia, Helge Kvanvik, o homem que sabe tudo sobre a Suméria, sabe tudo sobre Enduranque, tudo sobre Enoque, de onde veio a história. Jacques Vallée, Peter Fenwick, Experiência Próxima da Morte, Sir Peter Fenwick, Nassim Haramein, um físico iraniano, William Henry, Rikki Borger, por último Roger Penrose, o próprio Dalai Lama, o 14º, o Swami Tadatmananda, interessante o trabalho dele, muito didático, um banho de cultura religiosa, ele conhece todas as religiões. Erwin Schrödinger, o homem do gato de Schrödinger, o grande dilema quântico dos anos 30, 40, Paul Dirac, e assim por diante. Essa é a minha bibliografia, essa é a minha história profunda da civilização da Terra, profunda da Terra e da civilização. Fiz esse trabalho neste ano. E aqui me apresento, para quem não me conhece, não tenho muitos títulos, a não ser aqueles que eu tenho que pagar, e agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado.